Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Matemática Superior. Hoje a gente vai resolver mais uma questão de cálculo 3. A questão que a gente vai resolver hoje é a questão 16 da seção 15.5 do livro do Stuart. Fala o seguinte: a lâmina ela vai ocupar a região dentro de um círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2y, dentro desse círculo e fora desse outro. Esse aqui é o círculo com centro na origem, raio 1. Pede para a gente encontrar o centro de massa, dado que a densidade em qualquer ponto é inversamente proporcional à distância desse ponto até a origem. Então, a primeira coisa, a gente vai lá no GeoGebra, a gente vai desenhar esse círculo e esse círculo, para a gente ver que região é essa, e depois a gente vai lá para o Sketchbook para colocarmos em prática, né, o que a gente aprendeu utilizando as integrais duplas para cálculo de centro de massa, ok? Bom, aqui no GeoGebra eu já deixei preparadas as equações. A primeira é a circunferência com centro no ponto 0,1, essa equação x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2y, essa aqui em azul. A segunda é essa aqui em laranja, centrada na origem e raio 1. Então a minha lâmina ela está aqui nessa região aqui, ó, dentro da azul, mas fora da circunferência laranja. Então essa região aqui. Bom, aqui eu pedi para interseccionar os dois objetos, a gente obteve o ponto A e o ponto B, tá vendo? O ponto A e o ponto B, por quê? Porque eu vou utilizar coordenadas polares na minha região de integração, que vai aparecer no cálculo, então eu preciso saber a variação do θ. Então observe que se você der um clique aqui direito, e pedir para exibir esse ponto em coordenadas polares, ele marca esse ponto A como sendo 1 e 30. O que significa 1? 1 significa o raio e o ângulo que ele faz com o eixo positivo é 30. Ao passo que esse aqui, se você pede para exibir, ele vai exibir 1 e 150. O que significa isso? Significa que o raio também vale 1, tá vendo? A distância até a origem é 1, e o ângulo que faz com o eixo positivo do x é 150. Então a variação do θ aqui em coordenadas polares a gente já tem, é de 30 até 150 graus. Agora a gente vai lá para o Sketchbook resolver a questão propriamente dita, e a gente vai ver a questão da variação do raio, né? Porque o raio está variando dessa circunferência laranja até a circunferência azul. Então esse raio aqui, ele muda de acordo com o θ, né? Quando o θ varia de 30 até 150, o valor do raio também ele vai mudando de acordo com o θ. Então vamos lá fazer a questão propriamente dita. Eu transportei aquela figura que a gente obteve lá no GeoGebra aqui para o Sketchbook, e o que a gente observa aqui? Eu fiz algumas observações. Essa aqui era a circunferência azul que a gente tinha lá. Essa circunferência azul era dada por x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 2y. Então a minha região, a minha lâmina, né, D, ela está dentro desse círculo azul, mas ele está fora do laranja. O laranja era x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Esses pontos aqui são os pontos de interseção das duas circunferências. A gente viu que elas se interceptam em 30 graus e em 150 graus. Então a variação do θ aqui para a gente vai ser de π sobre 6, que é 30 graus, até 5π, 5 vezes 30, né, 150 graus, que seria a variação do θ. Agora o raio, como eu desenhei aqui para vocês observarem, o que acontece com o raio? Como eu sei que o x é r cosseno de θ, então vai ficar r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, mais r ao quadrado seno ao quadrado de θ, que é o y, né, ao quadrado. Isso aqui tem que ser igual a 2 vezes o y, que é r seno de θ. Então aqui a gente descobre que o r ao quadrado, ele é igual, colocando o r ao quadrado em evidência, cosseno mais ao quadrado mais seno ao quadrado é 1. Isso aqui é 2r seno de θ. Então a gente divide por r dos dois lados aqui, então vou ficar que o r é igual a 2 seno de θ. Então a minha região D de integração em coordenadas polares vai ser do tipo rθ, tal que o r ele vai variar de 1, por que de 1? Porque ele varia desde a circunferência r igual a 1, desce r igual a 1 aqui, ó, r igual a 1, r ao quadrado igual a 1, a mesma coisa de r igual a 1. Então ele varia de 1 até 2 seno de θ, e o θ ele varia de π sobre 6, que é 30 graus, até
5π sobre 6, que é 150 graus. 5π sobre 6. Então, essa aqui é a minha região D em coordenadas polares. Agora, vamos ver o que a teoria fala a respeito de como calcular o centro de massa para essa região. Observe que essa região ela é simétrica em relação ao eixo Y. O que tem do lado direito aqui, ele tem do lado esquerdo. Então, possivelmente, o x barra, porque o centro de barra é o centro de massa é dado por x barra, y barra, onde esse x barra, ele é quem, né? Quem que é o x barra? Lá na teoria, a gente viu aqui, só mostrando para vocês, aqui na teoria, quem que era o x barra? O x barra, centro de massa, o x barra era o quê? Era o momento em relação a y dividido pela massa. Então, o momento em relação a y sobre a massa, beleza? Era o meu x barra. Então, o momento em relação a y sobre a massa. E o meu y barra era o momento em relação a x sobre a massa. Lembrando que esse momento aqui em relação a y era quem? Era dado por quem? Era a integral dupla sobre a região, a distância vezes a massa. A distância de qualquer ponto xy até o eixo do y é x. Então, x vezes a densidade, que é a massa aqui, a densidade, a massa vezes a distância, e o mx, que era o momento em relação ao eixo do x, era o contrário, né? Ou seja, a distância agora era y vezes a massa, que era a densidade. dA. Então, o que acontece? Esse my aqui, ó, por que ele vai, esse x barra ele dá zero? Porque aqui, de acordo com a teoria, a gente sabe que esse x aqui ele é ímpar, a função x é ímpar. A função ρ, ele falou lá que a densidade é inversamente proporcional. Ele falou que a densidade, só mostrando aqui para vocês, ele falou que a densidade de um ponto qualquer é inversamente proporcional à distância. Inversamente proporcional à distância. Então, 1 sobre a distância, então vai ficar k dividido pela distância. A distância de qualquer ponto xy até a origem é dado por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui, se você quiser colocar logo em coordenadas polares, então vai ficar k sobre r, né? Porque essa aqui é exatamente o r da coordenada polar. Então, para você ver, se essa função aqui, essa função aqui, ela é par na variável x, concorda? Por quê? Por que ela é par na variável x? Porque se você trocar esse x aqui por menos x, vai dar igual, ou seja, a gente tem que ρ de xy é igual a ρ de menos xy. Então, par. É par, né? Então, ímpar, que é a identidade, vezes par dá ímpar. A multiplicação de ímpar vezes par, o resultado a gente viu que dá ímpar. E o que acontece aqui na teoria? Vamos dar uma olhadinha. Aqui em simetria e integração dupla, ó, o que acontece? Se você tiver uma região simétrica em relação ao eixo y, que é o caso nosso lá, né? A região nossa lá é alguma coisa assim, né? Então é simétrica em relação ao eixo y, a região D aqui, né? E que mais? A função for ímpar na variável x, então se ela for ímpar na variável x, que é o caso que está acontecendo lá, né? Ou seja, a multiplicação de x vezes a densidade está dando ímpar, então a integral dupla, tá vendo? Aqui, de acordo com a teoria, a integral dupla é zero. Então significa que esse my que aparece aqui, ó, esse my, então pela teoria, my vale zero. Então, se my vale zero, então significa que o x barra também vale zero, porque zero dividido pela massa. Então, a gente economizou uma conta aqui no x barra, mas aqui no y barra não tem como economizar. Então, a gente precisa calcular a massa e o momento em relação a x. Então, vamos calcular a massa.
A massa, a gente viu que é exatamente a integral dupla sobre a região da função densidade. A função densidade, a gente viu, vamos colocar aqui em coordenadas polares, então aqui eu sei que o meu θ varia de 30 graus até 150. Eu sei que o meu R varia de 1 até 2 seno de θ. E a minha função densidade é K sobre, está dado aqui, né? K sobre R. O dA é o jacobiano, R, dr, dθ. Então, esse R vai cancelar com esse. O K pode sair para fora da integral, então vai ficar K, integral de 30 graus até 150. Aqui, como cortou, vai ficar, a primitiva vai ser R, então R substituindo esse menos esse, então 2 seno de θ menos 1 dθ, que é igual. Vamos lá para o próximo slide, continuar a nossa conta. Aqui eu deixei reescrito o que a gente tinha lá no final do slide anterior, que é exatamente esse aqui. K variando de 30 até 150, 2 seno menos 1. Então, 2 seno menos 1. Então, 2 seno menos 1. Então, qual que é a primitiva aqui? Vai ficar K vezes a primitiva aqui vai ficar menos 2 cosseno de θ, menos 2 cosseno dessa parte aqui, menos θ, né? Porque a primitiva de menos 1 é menos θ. O θ variando de π sobre 6, que é 30 graus, até 5π sobre 6. Então, isso aqui vai dar igual K, que multiplica quem? Então, menos 2 que multiplica, vamos colocar assim, menos 2 que multiplica cosseno de 150. Cosseno de 150 é menos raiz de 3 sobre 2, menos o 5π sobre 6, estou substituindo no lugar do θ. Então, essa é a primeira parte, menos, agora eu vou colocar a segunda parte, substituindo 30 graus. Então, menos 2 que multiplica, agora o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2 positivo, menos 30, né, que é π sobre 6. Então, fecha aqui, fecha aqui. Então, isso aqui é igual. Dá para cancelar esse 2 com esse 2 com esse 2. Então, sobrou K, que multiplica quem? Menos com menos deu mais, então ficou raiz de 3 positivo, menos. Observe que esse menos aqui não está multiplicando, tá vendo? Esse menos aqui não está multiplicando, então é menos 5π sobre 6. Agora, esse menos aqui multiplica todo mundo. Esse menos com esse menos aqui vai ficar mais, então vai ficar mais raiz de 3. E esse menos com esse menos aqui vai ficar mais π sobre 6. Então, isso aqui é igual. Esse mais esse dá 2 vezes, né? Então, dá 2 vezes raiz de 3. 150 menos 30 dá 120. Então, dá menos 2π sobre 3. Quiser dar uma ajeitada aqui, dá para tirar o mínimo. Então, aqui vai dar... Tirando o mínimo ou tirando esse 2 para fora, vai ficar 2K. Aqui vamos deixar assim mesmo, raiz de 3 menos π sobre 3, beleza? Então, a massa é dada por essa quantidade. Então, só reescrevendo aqui, a minha massa vai ser 2K, que multiplica raiz de 3 menos π sobre 3. Bom, agora vamos calcular o meu mx, né? Então, o meu mx é dado pela integral dupla sobre d, de quem mesmo? Vamos dar uma olhadinha lá na fórmula. O my é y vezes a densidade. Então, y vezes a densidade. Então, y vezes a densidade. Novamente, vamos mudar para coordenadas polares. Então, vai ficar de 30 graus até 150, 5π sobre 6. O raio de 1 até 2 seno de θ. O y em coordenadas polares é quem? É r seno de θ. A densidade é K sobre R e tem o R dr dθ do dA. Então, dá para cancelar esse R com esse R e ainda sobra um R ainda. Então, a primitiva de R vai ser R ao quadrado sobre 2. O K pode sair para fora, né? π sobre 6, 5π sobre 6.
Então, vou ficar com seno, é constante para essa integral primeira aqui em R. Então, seno R ao quadrado sobre 2, variando de 1 até 2 seno de θ dθ. Esse 2 pode sair para fora aqui da integral, então vou ficar com K sobre 2, integral de de π sobre 6, que é 30 graus, π sobre 6 até 5π sobre 6, o seno fica quietinho aqui, agora eu vou substituir o R ao quadrado, né? Os 2 seno no lugar do R vai ficar 4 seno ao quadrado, menos, substituindo 1 ao quadrado vai dar 1. Aqui eu vou ficar com 4 seno ao cubo, então 4 dá para sair para fora, cancela com esse 2, então eu vou ficar com 2K integral de π sobre 6 até 5π sobre 6 de seno ao cubo, integral da diferença, diferença das integrais, menos o K sobre 2 multiplica aqui também, né? Então, K sobre 2, integral de π sobre 6 até 5π sobre 6, aqui tem um seno de θ dθ. Então, a estratégia aqui é escrever esse seno aqui como seno ao cubo, como sendo seno ao quadrado vezes o seno, e trocar isso aqui por 1 menos o cosseno ao quadrado. Ok? Então, 1 menos o cosseno ao quadrado multiplicando o seno. Então, distribuindo aqui, eu vou ter um seno, fácil de resolver, e cosseno ao quadrado vezes seno, a gente dá para utilizar a substituição. Então, isso aqui é igual a 2K. K ficou feinho, deixa eu melhorar ele um pouquinho aqui. 2K. Então, aqui vai ficar uma integral de π sobre 6 até 5π sobre 6. Então, a primeira parte aqui, ó. Lembrando, eu escrevi o seno ao cubo como sendo seno ao quadrado vezes seno. No lugar do seno ao quadrado, eu troquei por 1 menos cosseno ao quadrado. Então, esse 1 vezes o seno vai ficar um seno de θ normal, dθ. E aí, menos, tá vendo? Essa segunda, menos cosseno ao quadrado vezes seno, vou fazer a integral da diferença, então 2K, multiplica todo mundo, né? Integral de π sobre 6 até 5π sobre 6, e aqui vai ficar cosseno ao quadrado vezes o seno dθ, menos. Aqui, na verdade, eu posso colocar um mais aqui e deixar esse menos aqui, ó. Por quê? Porque aí a primitiva fica cosseno positivo, porque a gente sabe que a derivada do cosseno é menos seno. Então, mais K sobre 2, cosseno, a primitiva, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno, variando de π sobre 6 a 5π sobre 6. Isso aqui é igual. Vamos lá para o próximo slide continuar. A gente tem que resolver essas 3 integrais aqui, já está bem encaminhado, fácil de resolver. Tá gostando por enquanto? Deixa um like aí, compartilhe com os colegas ao chegar no final do vídeo. Vamos lá para o próximo slide. Bom, então a gente vai reescrever isso aqui lá no próximo slide, né? 2K, integral de seno, menos 2K, integral de cosseno ao quadrado vezes seno, mais K sobre 2, integral de seno. Só dar uma olhada para ver se realmente é isso mesmo. Então, o primeiro positivo, o outro negativo e o outro positivo. É isso mesmo. Então, vamos lá. Então, a primeira aqui vai ficar um 2K. A primitiva de seno é menos o cosseno, variando de 30 graus até 150, menos 2K, que multiplica quem? Multiplica cosseno ao cubo sobre 3. Por quê? O 3 vai cair, vai sobrar um 2. A derivada de dentro aqui do cosseno é menos seno, né? Então, se é menos seno, então o que acontece? A gente coloca um mais aqui, ó, porque aí a derivada da de dentro aí já aparece o menos seno. Tá vendo que aqui eu posso colocar, é como se eu colocasse um mais aqui no lugar desse menos, e pegar esse menos aqui e deixar aqui por seno, né? Então, a derivada do cosseno é menos seno. Isso aqui variando também de 30 graus até 150, 5π sobre 6, mais essa parte aqui, ó.
Essa parte aqui eu já posso substituir os intervalos de integração, os limites de integração. Então, aqui vai ficar k sobre 2, que multiplica quem? Cosseno de 150 menos raiz de 3 sobre 2, menos da fórmula. Cosseno de 30 também, raiz de 3 sobre 2, positivo. Esse menos aqui é da fórmula. Isso aqui é igual, menos 2k, vou deixar esse sinal de menos aqui para o lado de fora, para ele não atrapalhar muito, coloquei o menos aqui. Agora vai ficar cosseno de 150. Novamente, menos raiz de 3 sobre 2, menos da fórmula, cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2, mais, aqui esse 3 eu posso trazer para cá, então vai ficar 2k sobre 3, que multiplica quem? Aqui eu vou ficar com cosseno de 150 ao cubo, então eu vou ficar com menos raiz de 3 sobre 2 ao cubo, menos cosseno de 30, que também vale raiz de 3 sobre 2 ao cubo. Observe que esse menos aqui está ao cubo e esse menos aqui não, né? Porque esse menos aqui é da fórmula de subtração do teorema fundamental do cálculo. Isso aqui mais essa parte aqui a gente já pode resolver. Isso aqui vai dar menos 2 vezes raiz de 3 sobre 2, então corta. Então, menos raiz de 3, então vai dar menos, né, menos 2 vezes, então vai dar ficar menos, isso aqui é igual não, mais, né? Então, no lugar desse mais aqui vai ficar menos raiz de 3k sobre 2, que essa parte aqui deu negativa, né? Deu menos raiz de 3, então com esse mais aqui deu menos. Então, isso aqui é igual, resolvendo essa parte aqui vai dar quanto? Novamente, aqui também, menos 2 raiz de 3 sobre 2, então cancela, cancela. Só que agora esse menos aqui, ó, com esse menos aqui, vai ficar mais, então vai ficar 2 raiz de 3, 2 vezes, né, raiz de 3k, dessa parte, menos, vou juntar essa parte aqui logo, raiz de 3 sobre 2k, mais, agora vamos fazer essa conta aqui, né, essa conta meio esquisita, mas vai dar um número também, 2k sobre 3, que multiplica quem? Isso aqui, quem que vai dar negativo, né, porque menos multiplicado vezes ele mesmo 3 vezes, vai ficar 3 raiz de 3, né? Porque é 9 vezes 3, raiz de 9 dá 3, então vai ficar 3 raiz de 3 sobre 8, né? Porque 2 ao cubo, menos, aqui vai ficar também 3 raiz de 3, aqui negativo, lembrando, né? Porque aqui tem um sinal de menos, 3 raiz de 3 sobre 8, então ficou 2 vezes, né? 2 vezes aqui, né? Então vai dar 6 raiz de 3 sobre 8, dá para cancelar, negativo, né? Então, dá menos 3 quartos de raiz de 3. Essa coisa toda aqui. Então, isso aqui é igual. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho... É como se eu tivesse duas quantidades dessa menos a metade dessa quantidade, né? Meio, né? Meio vezes essa mesma quantidade. Então, 2 menos meio vai dar 3 meios dessa quantidade. Raiz de 3k. Beleza? Essa menos essa. Aqui deu negativo, negativo com positivo, deu negativo, então vai ficar 2k sobre 3, que multiplica quem? 3 quartos de raiz de 3, né? Que foi o resultado dessa subtração aqui. Então, esse 3 corta com esse 4 dá para simplificar com esse. Então, esse aqui deu 3 meios de raiz de 3k. Menos, aqui ainda sobrou um 2 aqui no denominador, né? Porque esse 2 cancelou com esse 4. Então, sobrou um raiz de 3k sobre 2. Agora eu tenho o quê? Eu tenho essa quantidade, né? Aqui é como se fosse meio, né? Vezes isso. Então, agora eu tenho 3 meios, né? Como se fosse 1,50 menos 50. Eu brinco com meus alunos, né? Como se fosse R$1,50 menos 50 centavos. Então, sobrou R$1. Então, sobrou 1. Então, sobrou um raiz de 3k. 1 raiz de 3k. Então, o meu mx deu raiz de 3k. A fórmula y barra, quem que era? Era mx sobre m. Então, deu raiz de 3k dividido por m.
M foi uma coisa grande, que a gente já tem esse resultado feito aqui. Aqui não. Aqui não. Na verdade, nós não temos o M ainda. A gente fez o M... não, peraí. O M é dado por isso. Beleza. Então, a gente encontrou o valor de M sim aqui, né? Essa coisa 2K que multiplica a raiz de 3 menos π sobre 3. Então, 2K. A gente precisa do resultado aqui, né? 2K que multiplica a raiz de 3 menos π sobre 3. Vamos só reescrever ele aqui. Então, 2K que multiplica a raiz de 3 menos π. Foi o valor da constante que a gente conseguiu lá, né? Menos π sobre 3, né? Deixa eu só ver se é π sobre 3. Menos π sobre 3. Menos π sobre 3. Então, o K vai cancelar. Então, vai dar quem? Vai dar raiz de 3 dividido por 2, que multiplica... Se você quiser tirar o mínimo aqui, né? Esse 3 pode multiplicar aqui. 3 raiz de 3 menos π. Todo mundo dividido por 3. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Esse 3 vai lá para cima. Então, fica 3 raiz de 3 dividido por 2, que multiplica 3 raiz de 3 menos π. Então, o meu centro de massa, voltando lá na minha figura lá, original, ele vai estar aqui em algum lugar aqui, né? Tem que fazer a conta. Ele vai estar aqui em algum lugar, centro de massa. E ele tem coordenada 0. Por quê? Porque o x barra deu coordenada 0. E a outra coordenada, aquele y barra, que aqui não dá nem para escrever. Beleza? Mas o y barra é dado por essa expressão aqui, ó. 3 raiz de 3 dividido por 2, que multiplica 3 raiz de 3 menos π. Ok? Então é isso. A gente encontrou o centro de massa. Espero que você tenha gostado. Agora sim, pode deixar aquele like, compartilhe com os colegas e até a próxima.